Milano falando, e nesse vídeo eu vou te mostrar por que eu parei de usar o Figma para sites institucionais de micro e pequenas empresas e como isso mudou a minha maneira de trabalhar, como isso mudou a minha vida para melhor. Se você gosta disso, se você se sente que às vezes começar um layout no Figma faz com que você atrase ou demore para encontrar o layout perfeito, esse vídeo é para você. O Figma é uma ferramenta excelente para você criar layouts complexos, layouts de aplicativos, aplicações online. Ele tem vários recursos, ele permite que você compartilhe essas telas, colaboração em tempo real, você tem um gerenciamento de ativos como cores, fontes, né, tipografia. Você pode mostrar telas em desktop, mostrar telas no tablet, telas do celular, e isso é excelente. Soma-se a isso uma grande liberdade que ele te dá para criar qualquer tipo de coisa. Afinal, é um software gráfico que não envolve programação nenhuma, é como um Photoshop, onde você consegue arrastar as coisas e diminuir, jogar efeito, o que você quiser, porque o Figma ele foi criado para isso, para te dar total liberdade. E eu acho ele excelente nesse quesito. Mas existe um problema em você usar o Figma para sites institucionais. Na realidade, são três problemas. O primeiro é a demora no processo inicial da coisa. Quando eu fechava um contrato com o cliente, eu partia para o Figma e começava a bolar o layout da homepage, né? Pegava minhas referências, as referências que o cliente me passou e começava a criar aí aquele layout. E essa criação de layout acabava gerando, por parte do cliente, uma certa ansiedade, vamos dizer assim, né? Que o cliente fica lá esperando, nossa, o Rodrigo vai me mostrar o layout daqui 10 dias, ou vai me mostrar o layout daqui 3 dias, semana que vem, enfim. Ele ficava ali esperando o layout. E acabava gerando para mim, e eu acredito que se você faz layout no Figma, isso também acontece com você, uma ansiedade no sentido de que eu ficava muito exigente comigo mesmo. Ah, essa fonte não está legal. Ah, esse espaçamento não está legal. Pô, isso aqui tá bom. Às vezes eu terminava o layout, mostrava para um colega, mostrava para um conhecido, gente que nem é da área, né, só para ver a opinião, e a pessoa, eu acho que tá assim, eu acho que tá. E ficava aquela ansiedade do meu lado, e com o tempo, conforme ia chegando a data, né, de apresentar o layout, a tensão ia aumentando tanto do meu lado quanto do lado do cliente. E o que isso acabava gerando, tanto para mim quanto para o cliente? Um foco quase que exagerado no aspecto estético do site, porque o cliente ele já esperava, né, que eu ia chegar numa apresentação mostrando, olha o layout, olha que coisa bonita, olha como essas fontes, essas cores e tal. Então, tanto do lado dele quanto para mim, acabava criando esse foco exagerado no visual, no aspecto estético do site. E a parte de conteúdo, de texto, das sessões, o que vai ter mesmo no site, meio que ficava em segundo plano. Né? Por mais que antes de começar no Figma eu já tivesse discutido com ele, né? Na homepage vai ter isso, 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 vamos falar sobre isso, o texto é esse. Muitas vezes, ou ele ainda não tinha me mandado o texto, ou ele já tinha me mandado o texto e eu usava esse texto no Figma, mas eu sentia que o foco ficava muito nessa coisa do aspecto visual. Mas o que eu mudei? Eu passei a criar o site no WordPress já com o Elementor. Mas pode ser, por exemplo, o Gutenberg, né? O que isso me dá? Uma velocidade na criação do site, porque como eu vou apresentar para o cliente o site direto no WordPress, eu já tenho um projeto base que eu apenas duplico, coloco numa URL provisória e passo para o cliente já mostrando as seções e o texto fictício. Mesmo que ele não tenha ainda o texto, eu já consigo mostrar para ele essa URL desde o início. Então o cliente fala, fecha o contrato comigo, em questão de 2, 3 dias, eu já passo essa URL para ele, já mostrando, vai estar
as sessões vão ser essa e essa, tá? Baseado no que a gente conversou. Então, aquela ansiedade do cliente ter que esperar o layout ficar pronto, ela já acaba, né? Porque eu já tenho essa URL pública logo desde o início. Tudo bem, eu poderia fazer esse wireframe no Figma e poderia também disponibilizar o wireframe publicamente para ele. O Figma permite isso, né? Só que o que eu percebi? Quando eu mando o WordPress para ele já com essa estrutura, se o cliente olhar no celular, não tem problema nenhum, porque essa estrutura ela já é responsiva. Então eu não preciso perguntar aonde ele está olhando. É claro que eu às vezes falo, ó, preferencialmente, analise num notebook para você ver o layout mais complexo do que só no celular, que as coisas ficam uma embaixo da outra. Quando eu fazia no Figma, que eu apresentava só o layout no desktop, normalmente era o que eu apresentava primeiro, eu tinha sempre que me certificar que ele estava no desktop. Falava, olha, não abre pelo celular, vai até um desktop. Então eu tinha que esperar o cliente acessar o notebook, desktop, o que fosse, seja dele, de um parente, porque às vezes o cliente nem usa muito notebook, para que ele visse, né? E aí acontecia outro problema no caso do Figma. Às vezes, dependendo da tela que ele acessava, não ficava exatamente um para um, né? No zoom real do Figma. Eu não sei te explicar porquê, mas às vezes o cliente falava assim, nossa, mas a fonte ficou muito pequena, né? E eu pedia para ele me mandar um print e eu via que ele estava olhando num notebook com uma resolução muito baixa. Num, eu nunca consegui descobrir exatamente o que acontecia isso, né? Então, com essa URL pública que eu passo para ele, já com as sessões, eu já tenho um feedback rápido, né? Ele pode virar e falar assim, olha, Milano, não vai ter essa sessão, a gente conversou aqui com a diretoria e não vai ter mais, vai ter que, sei lá, nós vamos tirar, ou vai acrescentar uma nova sessão. Então, é esse ajuste de conteúdo que às vezes acontece no começo do projeto, também facilita muito quando você está na fase só de wireframe, né? Eu preciso mexer aqui, colocar uma coluna a mais, tirar, deletar uma seção. Eu faço direto no Elementor e não preciso nem mandar para ele. Eu falo, ó, entra de novo no endereço aí, né? E isso me ajudou bastante. O processo é esse, tá? Ele é bem mais simples. Eu mostro, eu já tenho uma homepage com as seções básicas que quase toda homepage tem, que é um cabeçalho, né, de menu, aquele topo, né, que às vezes é um banner rotativo, na maioria das vezes não é. Tem depois uma seção que pode ser a história da empresa, quem somos, um pouquinho, um resumo do que a empresa faz. A seção com os serviços ou os produtos, dependendo do que a empresa, se ela vende serviço, produto ou os dois. Talvez o cliente queira mostrar o time, né? Então é o sócio e alguns funcionários, quando o time é bem pequeno, ele já quer mostrar ali na capa. E algumas outras seções que a gente acaba tendo, né? Benefícios, chamada para ação, um formulário de contato. Eu já deixo essas seções meio que prontas e eu falo para o cliente, não fique pensando agora em layout. A gente está focando agora no conteúdo. Aonde que vai cada coisa. Isso, mas me aliviou de uma tal maneira que eu parei de ficar naquela tensão de, nossa, eu preciso chamar o cliente, fazer uma reunião no Meet, abrir a tela, compartilhar e fazer aquela defesa de design, né? Que a gente que é designer faz, né? Olha, aqui a gente usou essa cor por causa disso, aqui tem esse grafismo. Então, eu não preciso de nada disso, porque nesse estágio a gente está só focando no conteúdo. Mas aí você deve estar se perguntando, né? E que hora que você faz o layout, né? Como que você faz o layout? Aí é que está o pulo do gato. Eu não faço mais layout rebuscado, layout com fundo em parallax, layout com coisa flutuando, botão que pisca. Sabe aquelas animações de entrada que você vai subindo e uma coisa vai passando na frente da outra, a outra sai? Por que eu não faço isso? Bom, eu pensei, vamos analisar o site das maiores empresas do Brasil, as melhores, as que mais faturam. Fiz uma pesquisa na internet para descobrir quem são as 100 empresas que mais faturam no Brasil, as melhores, as mais conhecidas, enfim, empresas que todo mundo conhece. E entrei no site de 50. Falei, não, eu vou analisar o site de 50 delas.
Porque, na minha opinião, as empresas que têm mais recurso, mais dinheiro, mais faturamento, acabam trabalhando com as maiores agências, que têm os melhores profissionais, os melhores gerentes de projeto. Então, eu acredito que o site dessa empresa tenha sido feito por agências de pessoas que têm mais tarimba que eu, né? Tarimba é coisa de velho. Minha avó falava isso. Eu imagino que esses sites foram feitos por pessoas que entendem até mais do que eu, têm mais experiência, agências maiores, enfim. E eu vi que nenhum site dessas 50 que eu olhei, nenhum tem layout rebuscado. Nenhum tem degradê flutuando, nenhum tem textura muito esquisita, botão que pula, coisa que vem voando. E eu pensei, cara, vou dar um exemplo aqui, né? Entra no site da Apple. É simples, tá? Eu sei que você não é a Apple, nem eu, e eu nem trabalho para a Apple. Mas o site é simples. O site da... Vamos pegar outro site. O site da Red Bull, que é uma empresa ligada a esporte, né? Esporte radical, que você imagina, nossa, o site da Red Bull é tudo pulando lá, tudo voando, né? É simples, não tem nada disso. O site da Pixar, tá? A Pixar não é uma empresa brasileira, né? Mas eu também vi vários outros sites de empresas gringas também, né? O site da Pixar, então, deve ser tudo em 3D na hora que você entra, né? Deve ser um monte de coisa girando. Vai lá, você vai ver, não tem nada disso. E eu comecei a perceber, site do Nubank, tudo bem que é um site de banco, né? Você pode falar, pô, Milano, site de banco. Mas procura. Talvez eu deixe a lista desses sites aqui na descrição. Eu vou tentar pegar onde eu anotei e vou ver se eu deixo pelo menos aí uns 10, 15 sites para você olhar. E o foco é 100% em clareza de texto, navegação simples e um design intuitivo. Porque o que a gente precisa é que o usuário que chega no site, ele consiga encontrar a informação que ele quer o mais rápido possível, da forma mais simples possível e sem coisas atrapalhando. Tem um livro que chama Friction, né, que em português seria fricção. Fricção não, é atrito. Atrito. E nesse livro ele fala muito, ele não é de UX, né, mas ele fala muito de como que o atrito no marketing acaba atrapalhando muito as vendas. E eu entendo que esse foco no visual, ele acaba gerando atrito. Atrito no sentido de tirar a atenção do usuário para o que realmente interessa, que é o que ele precisa ler. Né? Na maioria das vezes o usuário entra no site para ler alguma coisa, ele quer ler o que aquela empresa faz, ele quer ler quais são os serviços que ela faz, ele quer ler que produtos que ela tem, enfim. Esse atrito, ele atrapalha, né? Esse visual muito rebuscado. E eu notei, então, que trabalhar desse jeito tem benefícios para os dois lados, para os três, né? Para mim, para o meu cliente e para o usuário final. Para o meu cliente, eu tenho uma entrega muito mais rápida, porque eu não fico ali divagando. Nossa, será que essa cor devia ser um pouquinho mais escura? Será que isso aqui devia ser um pouquinho mais para cima? O cliente ele participa de uma maneira mais ativa no processo, porque eu já mando o link, ele já está lá clicando, né? Como o site é feito no Elementor, o wireframe, como ele é feito no Elementor, qualquer coisa que o cliente puder clicar e se eu tiver feito, por exemplo, outras páginas, ele já consegue navegar em outras páginas, descer, testar um botão. Eu sinto do meu lado também uma pressão menor de criar uma coisa linda, maravilhosa, logo de cara para impressionar o cliente, né? E do lado dele também, ele começa a entender que um site não é um cartaz, né? Igual aquele cartaz do filme lá, Era Uma Vez no Oeste, né? Que é um cartaz que você para ali e fica olhando, né? O site é uma coisa dinâmica que a pessoa está olhando pelo celular em pé no metrô, muitas vezes, né? Ela não fica degustando o layout, mesmo que ela esteja num notebook, igual eu estou agora, mesmo que ela esteja em casa, no notebook, ela não fica ali, né? Ela vai estar, é que vocês não conseguem ver, mas você deve fazer isso. Tem 20 abas abertas aqui, e qualquer site que eu entrar, eu vou capturar uma informação de uma maneira rápida. É lógico que o design e o aspecto estético é importante,
porque ele passa uma impressão boa ou ruim, de acordo com o que você faz, né? Você entra num site que é meio mal feito, a pessoa pode, o usuário pode falar assim, pô, essa empresa, sei lá, né? Tem alguma coisa estranha com essa empresa, às vezes ele nem sabe explicar. Mas é claro que eu não estou falando de um visual feio, né? O fato de você não focar tanto no visual extravagante não quer dizer que você vai fazer um visual zoado, né? Uma coisa igual páginas amarelas dos anos 90. O que eu quero dizer, assim, que o UX, né, a experiência de usuário, a experiência de navegação visual, ela está ali só para ajudar o texto, transmitir uma informação, né? Ela não está ali para ser um vaso que está só decorando, um vaso decorativo. Então, para mim, eu acho que... Acho não. Para mim, eu tenho certeza, faz pouco tempo que eu estou fazendo isso, que eu não vou mais começar nada pelo Figma, a não ser que eu entre em um processo grande, colaborativo com outros designers que usam, para um aplicativo que tenha, sei lá, 50, 60 telas, né? Que vai demorar alguns meses aí para a gente fazer. Mas eu sei que, apesar do Figma ser ótimo, para sites que tem aí no máximo 10 páginas, é muito mais interessante a gente já começar por por essa metodologia, vamos dizer assim, né? Que, claro que não foi eu que inventei. Eu já vi muita gente dizer que trabalha assim também. Eu queria que você testasse e me dissesse o que você acha, né? E, finalmente, você talvez também esteja aí pensando assim, pô, Milano, mas tem hora que a gente precisa fazer uma coisa ali, um ajuste, uns testes, né, de imagem, que se você ficar fazendo no Elementor demora muito, e eu concordo. Né, para esses elementos, que às vezes é um ou dois, numa homepage grande, só tem aí 2 ou 3 elementos que eu preciso de uma coisa dele, um ajuste fino, vamos dizer assim. Às vezes eu dou um print nessa homepage, crio, abro o Figma, jogo ali, ou outro software, que às vezes eu uso também outro software, né, o Affinity Designer, por exemplo, e eu desenho, né, eu faço ali uma ilustração, alguma coisa, vamos dizer, uma composição. Né? Eu preciso fazer uma composição de foto com transparência, com uma tipografia em cima, né? Várias layers. Aí eu monto isso, essa composição específica, em um software gráfico qualquer. E se for o caso, eu exporto isso como uma imagem. E se for o caso de ter texto, né, eu exporto o fundo ou os elementos gráficos e monto aquela seção. Inclusive, eu estou fazendo isso agora, eu vou fazer hoje isso para um site que eu estou fazendo para um cliente. Tem uma seção ali que tem um disco de vinil e tal. E, enfim. E se você está começando, eu queria te dar um bônus aí que acho até interessante, não só para quem está começando, porque eu já vi grandes agências fazer isso. Você pode muito bem começar com um template. Né? Você pega, você apresenta para o cliente, olha, o template é esse e esse e esse. Ele escolhe um e você diz, ó, vai ser inspirado nisso. Eu vou pegar esse template e criar um design personalizado, mas vai ser a partir disso, não vai fugir muito disso. Então o cliente também já tem uma ideia do visual final. Né? Você pode começar com um wireframe que veio de um template, que também seria, eu acho que assunto até para outro vídeo, mas também é uma coisa interessante. Eu queria saber o que você acha disso. Né? Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube que discordam disso. Né? Tem vídeo que fala, comece sempre pelo Figma. Mas para orçamentos menores, que são esses sites de 5, 10, 15, 20 páginas no máximo, eu prefiro começar pelo Elementor no WordPress. Então, se você precisar testar alguma coisa, ou um site, ou qualquer coisa online hoje, o que eu indico para você fazer? Né? Essa URL que você vai mostrar para o cliente. Você pode contratar um plano gratuito da Napoleon, que é uma hospedagem que eu tenho cliente meu que usa. Eu indico essa hospedagem para os meus clientes, indico para quem assiste os meus vídeos aqui, porque eu sou afiliado, e você pode testar por 7 dias sem pagar nada. De repente você pode apresentar isso para o cliente e, como você já fechou o contrato, né, contratar depois por 30 dias, né, valor de 20 e poucos reais, né, você pode embutir esse valor no projeto e mostrar para o cliente um wireframe, né, desenvolver o site ali.
né? Eu tenho um link de afiliado aqui embaixo, é só você clicar. Se você contratar, eu ganho uma porcentagem, você não vai pagar nada mais por isso. E eu tenho também um vídeo que eu analisei, né? Eu fiz um review dessa hospedagem, tá aparecendo aqui em cima, né, em algum lugar, e você pode olhar esse vídeo, onde eu mostro os prós e os contras também, né? Porque nem tudo é perfeito nesse mundo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu queria que você compartilhasse ele nos grupos que você participa aí de Elementor, de WordPress, para a gente ter essa discussão aqui nos comentários, né? Vamos ver o que a galera está trabalhando, né? De repente eu estou falando, estou chovendo no molhado, de repente todo mundo já trabalha assim, só eu que estava começando pelo Figma, ou de repente eu estou ficando louco, né? E vocês discordam de mim, né? Se você também não gostou, pode dar dislike, mas fala por que você não gostou, caso seja a sua experiência, tá bom? Um abraço e até a próxima.